Olá, eu sou o Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast onde falamos sobre o fascinante mundo do vinho e da gastronomia. Em cada episódio, uma entrevista com pessoas de referência destas áreas, explorando histórias, tendências e curiosidades. Bem-vindos ao Pode Conter Sulfitos. Olá, bem-vindos! Mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje vamos falar de vinho, vamos falar de vinhos que nascem entre pedras e brisas salgadas, com muito esforço e resiliência. Vamos contar histórias, vamos falar de 75 anos de histórias da adega cooperativa vitivinícola da Ilha do Pico, o Pico Wines, e o nosso convidado é o Luís Ménio do Lar, que é o presidente do Conselho de Administração da adega. Luís Ménio, bem-vindo ao Pode Conter Sulfitos. Obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado. Luís Ménio, o que é que significa celebrar 75 anos de uma atividade, uma adega no meio do Oceano Atlântico? É uma história que já conheceu muitas fases e iniciou-se com um grupo de 21 cidadãos, em alguns casos com relevância sociopolítica local, que decidiram juntar-se para se tornarem mais fortes e levar o vinho do Pico ao patamar que já outrora tinha estado, até meados do século XIX, até a filoxera, que trouxe grande devastação e empobrecimento da população. E, portanto, a ideia seria produzir vinhos licorosos, apenas e só vinhos licorosos, naquela data, para conseguir levar outra vez aos quatro cantos do mundo. E, portanto, durante estes 75 anos, muita coisa se alterou, mas a cooperativa continua a ser um pilar nos vinhos regionais. Para ter uma ideia dos 38 agentes económicos que existem na região, a cooperativa consegue elaborar cerca de 50% das uvas produzidas aptas a vinhos certificáveis da região. E, portanto, apesar de o número de agentes económicos ter aumentado substancialmente, a cooperativa consegue ainda ter uma posição hegemónica no contexto regional, não só do Pico, mas regional. Falava da história. A adega começa em 1949, mas a história dos vinhos do Pico vai muito mais atrás, não é? É muito mais atrás. A história dos vinhos do Pico tem 500 anos, embora tenha ficado esquecida, principalmente nos último século e meio, ficou esquecida porque a filoxera e o abandono dos terrenos, não é? Deixou de ser negócio e ao contrário do que aconteceu na Madeira e ao contrário do que aconteceu no Douro, não é? Em que houve capital estrangeiro a investir e a desenvolver novamente o negócio, o caso do Pico ficou no esquecimento. Eu estudei em Aveiro no final do século passado e levava umas garrafas de vinho da nossa cooperativa já na altura, que já era sócio, e ninguém conhecia os vinhos do Pico. Fazíamos provas até inseridos num contexto de apresentação de produtos gastronómicos e regionais, e ninguém conhecia os vinhos do Pico. Portanto, ficámos esquecidos, embora tivesse tido grande relevância no século XVIII e na primeira metade do século XIX. Os vinhos conseguiram chegar aos quatro cantos do mundo, efetivamente. Mas este abandono deve-se a vários motivos. Estes últimos anos, e falou há pouco isso, tem havido um aumento do número de agentes. Ainda assim, tanto quanto sei, em termos de área, na atualidade estaremos muito abaixo daquilo que outrora já foi. Mas que papel é que a adega teve na preservação deste património e na preservação, não só do património vinha, mas na preservação da produção de vinho na Ilha do Pico?
estes 75 anos, eu salientava aqui 5 fases, 5 marcos importantes da viticultura dos Açores, em que a cooperativa esteve presente. Portanto, obviamente, o lançamento do primeiro vinho do Pico, com a marca Pico, em 1965, marca uma viragem, não é? Até aí os vinhos eram vendidos a granel. E, portanto, temos ali 2 ou 3 exemplares dessas garrafas. A produção é de 61. Claro que os vinhos licorosos exigem um estágio de pelo menos 4 a 5 anos e, portanto, foi engarrafada em 1965. E é uma viragem, porque até aí tudo era vendido a granel e individualmente cada um. O que é que acontece? Os vinhos licorosos, como precisam de um estágio prolongado, mas é preciso pagar as uvas à produção e aos produtores e aos viticultores. E, portanto, a cooperativa quase faliu em 66, porque estava a dever as uvas já de 4, 5 campanhas atrasadas. Que o vinho, obviamente, não se vendia, porque tinha que estagiar. E, portanto, foi preciso mudar de paradigma. E aí entrou um novo presidente que assumiu claramente que a cooperativa precisaria de produzir o vinho de cheiro, o nosso morangueiro, não é? Que era o que mais se vendia aqui, que se vendia no próprio ano. Aliás, já no Natal já se consegue ver o vinho de cheiro produzido em setembro. E era a única forma de viabilizar economicamente a cooperativa. E a Bom Tempo o fez, porque foi realmente um pilar, o vinho de cheiro foi um pilar da cooperativa na década de 70, na década de 80 e até na década de 90, já no final não tanto, mas também. Sem o vinho de cheiro, é preciso que se diga, a cooperativa não existiria hoje. Porque só a produzir vinhos licorosos não tinha rentabilidade nem liquidez para conseguir suportar os seus encargos e os custos operacionais. E, portanto, há aqui a segunda fase, eu diria, importante para a cooperativa e para os vinhos do Pico e para a manutenção também das vinhas cultivadas, não é? Porque houve muito abandono pelo meio. Anos 60, anos 70, as pessoas foram abandonando, houve muita imigração também nos anos 60, e aqui o pós-vulcão dos Capelinhos, houve muita gente que saiu, não só do Faial, mas também do Pico, aproveitando a abertura de portas que os Estados Unidos deram, e aí o Canadá deu nessa altura. E, portanto, segundo marco. Terceiro marco, a criação da CBR. A CBR foi criada em 1994. Ora, os primeiros vinhos certificados da CBR eram da cooperativa. Também a Cooperativa da Graciosa certificou e mais um produtor, Casa Brum, da terceira, também certificou um vinho. Mas em nível de quantidade, a cooperativa certificava mais de 90% dos vinhos certificados pela CBR. Portanto, ou seja, se não houvesse uma cooperativa a funcionar na forma que estava, dificilmente existiria uma CBR, porque também não haveria quantidade engarrafada nem produzida apta a certificação e com a qualidade para certificação. Não haveria produto para certificar, no fundo. Não haveria produto para certificar, em condições de ser certificado. Muito vinho havia, mas em condições de ser certificado e produzido com qualidade, não, com certeza. E, portanto, eu diria que se não tivesse existido uma cooperativa, ou não, à data, não existiria uma CDR, que agora foi canalizada para a nova criação do novo Instituto da Vinho do Vinho, que aproveitou os recursos humanos e uma série de histórico, não é, da própria CBR. A CBR vai ser extinta e toda a informação e todos os recursos humanos passam para o novo Instituto da Vinho do Vinho. Quer dizer, mas em 1994, dificilmente, eu diria impossível de existir uma CBR se não existisse vinhos aptos à certificação. Depois, uma quarta fase, o impacto que a cooperativa teve no não abandono de mais vinhas. O facto de uma forma mais ou menos regular, mantendo contas em dia e pagando os seus sócios, houve muita gente que continuava a ver na entrega das uvas na cooperativa e sendo sócio da cooperativa um negócio de sustento familiar. E, portanto, na altura,
A cooperativa estava muito assente nos sócios da freguesia da Criação Velha, onde está todo aquele giro e aquela extensão, que é sempre uma marca e é um símbolo da paisagem protegida. E, portanto, eu considero que não houve mais abandono daquela área cultivada porque havia uma cooperativa que recebia e pagava e valorizava as suas uvas, não é? E apesar de todos os anos, ano após ano, houve uma diminuição, até há 10 anos atrás, na área cultivada, não houve ainda mais porque havia uma cooperativa. E, portanto, não houve abandono, a paisagem estava visível, era o grande cartaz a apresentar em Bruxelas para a classificação na paisagem e aqui um impacto indireto, não é, na classificação da paisagem por via de não ter havido mais abandono por ter existido uma cooperativa. Não tenho dúvidas que isso foi muito importante. Depois uma última fase, agora com a melhoria substancial na qualidade dos vinhos, nos métodos de vinificação, com a entrada, já com este Conselho de Administração em 2017, do nosso enólogo consultor Bernardo Cabral, que veio trazer outra dinâmica, outra forma de trabalhar, também todo o investimento que se fez a nível de equipamento, e portanto há aqui uma mudança de paradigma, também com uma nova dinâmica no enoturismo, não é? Hoje em dia uma cooperativa, uma adega, é muito diferente do que era uma adega há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Hoje em dia uma adega é um espaço onde se fazem montes de coisas, inclusivamente se produz vinho lá ao fundo, não é? Portanto, Já agora, e, e toda esta dinâmica alterou-se, não é? Alterou-se. por falar em alterações, na sua opinião, o que é que mudou há sensivelmente uma década atrás para termos invertido o cenário de declínio para um cenário de ascensão e que coloca hoje os vinhos dos Açores nas principais bocas do mundo? Há um fator central, depois podem ver outros, mas há um que é central, que é o programa Vitis, da reconversão. O programa Vitis veio apoiar muito a reconversão e era fácil, a candidatura a esse programa de reconversão era relativamente simples e acessível ao mais comum cidadão. A CBR aqui também teve um papel importante, colocou os seus técnicos ao dispor dos viticultores no apoio ao preenchimento dos formulários e nas candidaturas, e dada esta proximidade com os viticultores, muita gente aderiu. Também, verdade seja dita, os valores que eram apresentados eram relativamente simpáticos e convidativos a que as pessoas fizessem esse trabalho. Aliás, houve gente, numa altura, se repararmos, há 10 anos atrás, tínhamos a construção em crise, não é? E, portanto, houve muita gente que deixaram a parte da construção civil porque tinham uma vinha herdada do pai, do sogro, não é? Em pré-abandono, já em quase abandono, mas que era candidatável e mudaram as suas vidas. Reorientaram-se. Não havia trabalho na construção, que é uma coisa que hoje em dia a gente pensa que nunca aconteceria, mas aconteceu naquela altura. E os subprimes dos Estados Unidos. 2011, 2012, 2013 foram anos difíceis e muita gente então canalizou as suas energias para este trabalho. Na altura, os terrenos eram relativamente também acessíveis na compra e, portanto, não só faziam reconversão das áreas que já tinham eventualmente comprado, é verdade, mas como foram comprando mais e associando e emparcelando, não é? E por isso temos algumas vinhas com alguma extensão, coisa que há 20 anos atrás era tudo muito retalhado, muito dividido. Cada artigo matricial às vezes tinha 20, 25 donos, não é? E portanto, felizmente foram emparcelando, as pessoas foram cedendo, foram vendendo, foram trocando, permutando e foram-se conseguindo reunificar artigos e parcelas e torná-las viáveis economicamente, porque com terrenos de 0,4 hectares, com 0,2 hectare, não se consegue fazer nada, não é?
Do ponto de vista de viabilidade económica de um projeto vitivinícola, não é? Exatamente, exatamente. E, portanto, felizmente, os terrenos estavam, que agora estão a preços completamente disparatados também, digo eu, mas na altura estavam acessíveis e então foi fácil para quem estava na atividade adquirir parcelas e conseguir fazer alguma extensão. Sempre em pequena escala, atenção, a maioria dos viticultores aqui não terá mais, a maioria não terá mais de 2, 3 hectares, não é? Mas estamos a falar já de uma mudança de escala, quando 0,2 hectares era uma vinha, 0,4, 1 hectare era uma vinha enorme, quer dizer, houve aqui uma mudança de paradigma. E, portanto, o Vitis, eu colocaria aqui no centro da questão um grande impulsionador e a facilidade com que se fazia as candidaturas foi o grande motor desta mudança. E a Unesco também contribuiu? A Unesco contribuiu também bastante. Contribuiu bastante do ponto de vista em que as zonas protegidas tinham muitas limitações, mas quem cultivasse as vinhas nas zonas protegidas ou até nas zonas tampão, que ficam contíguas, tinha um apoio à manutenção. Portanto, aqui o Vitis era o arranque inicial da implementação, do arranque de cepas, do arranque do corte de lenhas, em alguns casos, reconstrução de muros, feitura dos caminhos de acesso dentro da propriedade para facilitar o transporte. Aqui a questão da Unesco veio dar uma contrapartida financeira para as pessoas manterem a paisagem trabalhada. Uhum. E que se mantém até hoje, felizmente, porque a única coisa que nós viticultores temos certa são os apoios à exploração, seja por via do poseio, dos corrais ou da paisagem da vinha. E, portanto, as intempéries vêm, como o ano passado, e dizimam quase tudo. Se não fosse realmente estes apoios que dão algum garante, o mínimo de rentabilidade da exploração, já estávamos aqui a cair outra vez em abandono, porque realmente passámos aqui um jejum de 5 anos de produção muito bom. Por falar em paisagem, o que é que vinha é esta, que unicidade é esta que permite ter vinhas em cima do mar? O sol vulcânico, esta fronteira aqui do Conselho da Madalena, principalmente, e ali o início de São Roque, não conseguia produzir nada. Na altura dos descobrimentos, na altura do povoamento, esteve o abandono. O Conselho da Madalena é o mais recente do Pico e era o mais pobre, com menos de 300 anos. E, portanto, não se conseguia produzir num chão lábico, nada. E introduz as primeiras cepas, na altura o Frei Pedro Gigante, para celebrar a Eucaristia. É que traz os primeiros encepamentos para o Pico. Depois foi testado neste chão pedregoso, basáltico, em que não produzia cereal, que era aquilo que trazia riqueza, não é? E que era impossível cultivar-se esse cereal. Foram introduzidas as primeiras plantas e viram que teve sucesso. A partir daí começa toda a expansão que chegou entre os 12 a 15 mil hectares. Agora ficamos todos contentes que temos uma grande extensão e com muita área recuperada, mas temos temos 1.200 hectares, não é? Quer dizer, ainda temos uma ínfima parte daquilo que foi. O que é que torna único? O solo, as características do solo vulcânico, a proximidade ao mar e a salinidade dos vinhos as videiras são lavadas com água salgada. Mas estão protegidas, não é? Elas não estão ali. Elas estão protegidas com os corrais. Os corrais foi uma forma que se arranjou de, por um lado, tornar o chão minimamente cultivável, não é? E conseguir-se plantar as plantas, subtraindo a pedra. Uhum. Por outro lado,
ou construir os muros dos corrais protege as plantas dos ventos e da ressalga do mar, não é? E foi a forma das plantas vingarem. Portanto, tem esse duplo efeito, que é gastar a pedra, no fundo, gastar, entre aspas, utilizar a pedra do chão para que conseguissem plantar as plantas. Por outro lado, nessa construção, nesses muros, protege as plantas da própria ressalga do mar. E também há um efeito de aquecimento, não é? Que ajuda à maturação. O aquecimento tem a ver mesmo com os lajidos, com o tipo de solo. Aqui, basicamente, temos dois tipos de solo. O chão lajido, que é rocha cerrada, fechada, e o chão abiscoitado, pedregoso, abiscoitado. Os lajidos têm essa vantagem. As uvas conseguem uma tração mais alta, porque o rochedo negro do basalto absorve o calor durante o dia e irradia esse calor no sentido inverso às plantas durante a noite. Portanto, por isso é que a zona do lajido da Grição Velha, há várias zonas de lajido, também naquela área é uma zona de lajido, mas as zonas dos lajidos, de uma forma geral, conseguem-se uvas com teor de açúcar, de álcool provável mais elevado, porque têm uma maturação mais interessante. Portanto, o chão de biscoito é um chão mais aberto, não tão absorvedor de calor e portanto não tem o mesmo efeito, embora produza uvas também excepcionais. Então, e este terroir atlântico, vulcânico, não sei qual é o nome que mais gostam de usar, que tipo de vinhos se produz e o que é que os distingue dos demais? Nós temos 3 castas autóctones que são classificadas pela nossa CBR como vinhos DOC. O Arinto dos Açores, o Catês do Pico e o Verdelho, que é o Verdelho nacional, que foi introduzido cá. Mas que já sofreu também mutações genéticas, dada as condições do terreno e a proximidade do mar, acima de tudo. Com essas 3 castas conseguem-se fazer, neste momento julgo que existem mais de 100 vinhos certificados, rótulos de marcas certificadas. E, portanto, sempre à volta das mesmas castas. É engraçado que conseguem-se fazer coisas completamente diferentes com as mesmas castas, porque basta o Arinto ser da Candelária comparar com o Arinto de Bandeiras, que é uma zona virada a norte, já tem um vinho completamente diferente. O Verdelho, a mesma coisa. Portanto, até fizemos uma experiência que foi recolher o Verdelho e o Arinto. O Terrantejo existe pouca quantidade, porque é uma casta muito difícil de trabalhar, e existe pouca quantidade. Mas no Arinto e no Verdelho existe alguma quantidade. E então receber por freguesias, para vermos a diferença da exposição mais norte, mais sul, da mesma casta e pronto, conseguem-se Resultados diferentes. Resultados diferentes. Portanto, com estas 3 castas e vinificadas de modo diferente, basta a fermentação ser feita em inox ou ser guardada durante algum tempo em uma barrica de madeira que já teve vinho licoroso, e portanto consegue-se depois fazer uns blends e chegar aqui a vinhos completamente diferentes com percentagens de blend, de mistura, não é? No fundo, entre castas e de diferentes fermentações, conseguem-se resultados diferentes. E, em alguns casos, muito interessantes, que aproveitamos para lançar edições numeradas e edições sempre curtas, não é? Mas com um valor acrescentado para a cooperativa. Como é que define, isto em traços gerais, né? Se tivesse que apresentar a alguém um vinho do Pico, sem ter o vinho para o dar a provar, que características é que destacaria, tanto no fortificado como no tranquilo? A presença salina é evidente, não é?
Portanto, a salinidade É um vetor fundamental. é fundamental. E a mineralidade dos solos também está presente nos vinhos. E é fácil perceber, basta ter um bocadinho de experiência, é fácil perceber até as diferenças entre, por exemplo, Pico, Terceiro e Graciosa. Eu consigo provar um vinho e saber que ele é da Terceira ou que ele é da Graciosa. Não preciso ver o rótulo. Há características muito intrínsecas ao tipo de solo. E, portanto, é a mineralidade, mas cada um tem a sua, não é? Portanto, eu destacava a salinidade, e a mineralidade juntos. E como é que é o tradicional licoroso do Pico? Como é que ele se define? É seco? É doce? Muita acidez? Pouca acidez? Neste momento temos 4 versões. Temos desde o seco até ao doce, meio doce. Portanto, é um vinho que normalmente é comercializado na ordem dos 17,5 graus de álcool, teor de álcool, 17,5, 18. Portanto, a fermentação é cortada com a adição de aguardente vínica. Neste momento estamos a produzir nossos próprios aguardentes para termos um controle e também ser um produto natural cá. E portanto, o vinho certificado, licoroso, tem sempre características, vá lá, do mel, é um vinho que normalmente não é utilizado na refeição, mas que serve para uma entrada perfeita e para uma sobremesa. Portanto, tanto dá para abrir como para fechar. Normalmente abre-se com um mais seco, fecha-se com um mais doce, tem a ver com quando é que se executa o corte da fermentação, não é? Se a fermentação é mais prolongada, fica menos doce, se a fermentação é cortada mais cedo, fica mais doce, o açúcar não se desdobra. É um vinho que não enjoa, consegue-se beber, é preciso ter cuidado, não é? Porque consegue-se beber sem enjoar e dada a sua acidez, não é? Que corta, que está associada ao doce e, quer dizer, portanto, corta aquele caráter. Um vinho equilibrado, no fundo. É muito equilibrado, muito equilibrado. Mas continuam a ser produções relativamente pequenas, não é? São produções pequenas, porque o mercado também, são vinhos que não podem ser comercializados a preços baixos. Não podem nem devem, e para ter viabilidade económica quem os produz, não podem ir a preços baixos. E, portanto, torna-se um vinho de alguma elite, não é? Porque estamos a falar de estágios prolongados. Sempre nós estamos a vender agora um vinho de 2004. Estamos a vender um vinho 2004. 2004. Vamos lançar edição especial, garrafa especial, o mais antigo que tínhamos em casa em stock, que eram 300 litros, vamos lançar em garrafa de meio litro, portanto o vinho de 98. Se correr bem, portanto, pouco mais de 500 garrafas. Um pouco mais de 500 garrafas, exato. Os vinhos licorosos, também o estágio é em barrica, como sabe, todos os anos a barrica bebe, não é? E, portanto, embora este governo, há 3 anos atrás, introduziu um apoio ao envelhecimento dos vinhos, para haver aqui uma compensação financeira, para que os agentes económicos tenham o cuidado de guardar vinhos e não tenham a necessidade, a urgência de vender o mais breve possível na totalidade. No fundo, para incentivar os estágios mais prolongados, que à partida teremos vinhos mais diferenciados e com outro patamar de qualidade, não é? Exato. E a cooperativa passou aqui por uma fase que durante vários anos não fez vinhos licorosos, anterior à nossa gestão. Portanto, passou-se ali no início do século, em que quase todas as uvas brancas eram canalizadas para vinhos licorosos, chegou-se a fazer 40, 50 mil litros de vinho licoroso,
e os vinhos tranquilos, pequena quantidade, mas depois, à medida que os vinhos tranquilos fomos diversificando o portfólio, alterando os métodos de vinificação, mais marcas, portanto, e foram-se vendendo. O Conselho de Administração, que toma posse a seguir em 2008, decidiu, em 2009, não fazer vinhos licorosos, porque vendia, no ano, ou ano mais um, toda a produção em vinhos tranquilos. E, portanto, e também havia um grande estoque de trás que estava por vender, que na cabeça de alguns era um problema, e até era financeiramente era um problema, porque nessa altura teve em risco a viabilidade da cooperativa. E, portanto, mas também passa-se do 8 para 80, que é produzir grandes dezenas de milhares de litros de Para licor nada. para o zero. Portanto, há aqui o início desta década, 2010-20, o início da década não se produziu vinhos licorosos. Nós, quando chegamos, e nas várias reuniões que fomos tendo para preparar a Vindima logo 2017, achamos que não vamos produzir 40 nem 50 mil litros, mas também não vamos deixar de produzir, e vamos produzir aqui entre 3 a 4 mil litros, que é uma quantidade que é facilmente, portanto, os custos dessa produção é facilmente absorvível pela estrutura, e vamos guardar todos os anos um lote, pelo menos um lote, agora estamos a fazer 2, 3 lotes, mas dentro de quantidades baixas, não é? Mas para preservar a história, não é? A história da adega. E introduzimos outras regras, até mesmo a nível do próprio estatutos da cooperativa, em que isto para prevenir o futuro, não é? Porque nós sabemos como é que estamos a fazer, mas também sabemos que já poderíamos ter vendido várias barricas dos vinhos que temos lá licorosos, não é? Ou desbarato, não é? E não o fizemos, não Aí, queremos aí fazer, nem ninguém vamos ganha, fazer. a não ser quem Mas arruma. ninguém ganha. Mas este Conselho de Administração acaba o mandato em 2028 e atrás de um virá outro e pode haver alguém que se lembre em fazer algum disparate. Então, salvaguardamos isso a nível estatutário, que não se pode vender mais do que 15% dos vinhos licorosos num ano do estoque. E tem que se produzir a mesma quantidade que terá sido vendida. Portanto, para preservar Para sempre garantir sempre um stock mínimo. um nível, sim, de estoque, que neste momento temos cerca de 1,5 milhão de valor só em vinhos licorosos, que alguns já herdámos, muitos já herdámos, outros temos vindo a construir desde 2017 para cá, e para preservar esse património. Também outra questão, que aproveito aqui a oportunidade, durante muitos anos, e temos pena disso, e acho que perdemos todos, vendia-se a produção na totalidade, ou seja, não se guardava sequer uma garrafa de um terra gelada, nem num freio gigante. Há um ano ou outro que até tem alguma quantidade, mas porque não se vendeu nesse ano e acabou por ficar, e depois já estava mais amarelado, então vamos vender o ano novo e aqueles ficaram, ficou lá umas caixas. Mas não se guardava uma garrafa de freio gigante, não se guardava uma garrafa de terra gelada. Portanto, não há histórico nenhum. Portanto, o histórico é muito limitado. Desde 2017, então, ficou estipulado que iríamos guardar pelo menos 6 caixas de cada vinho, para que quando quiséssemos fazer uma prova vertical de uma determinada referência, vermos a evolução, porque os nossos vinhos tranquilos conseguem-se beber com 20 anos. Vinhos brancos tranquilos conseguem-se beber com 20 anos. Isto graças à sua salinidade, que mantém, e a acidez das uvas, não é? Que mantém os vinhos sempre frescos e bebíveis. E apesar da cor amarelada, não é oxidação, é a idade, Evolução. é a evolução, é a evolução. Já que estamos a falar de evolução e de beber um vinho daqui a 20 anos, como é que vê, ou como é que vem o futuro da adega, da Peak Wines, e como é que vem o futuro dos vinhos dos Açores? Ora bem, o futuro da Pico Wines vejo com bastante satisfação. Estamos a fazer um trabalho este mandato e este terceiro mandato deste Conselho de Administração, que tem-se mantido mais ou menos os mesmos elementos. O nosso foco era preparar a adega para o enoturismo. Como disse há pouco, o enoturismo é sem dúvida nenhuma uma grande fonte de rentabilidade da adega. Os vinhos são vendidos a valores superiores, o serviço de qualidade é bem pago.
e, portanto, às vezes andamos em feiras em Nova Iorque, em vários pontos do globo, a gastar uma fortuna para promover os nossos vinhos e tem que se fazer esse trabalho. Nós estamos em 16 países, graças também muito a esse trabalho, mas muitas vezes as pessoas estão disponíveis para vir à nossa adega e até pagar mais por isso, e sem a gente ter os encargos de participação de um grande evento multinacional. Uhum. E, portanto, a adega, a nave 1 tem 4 naves, não é? A primeira nave é a nave inaugurada em 1961, projetada em 49. Essa nave foi pensada apenas e só para ser uma nave industrial. Até há 20 anos atrás não se pensava noutra coisa senão o que é uma adega. É uma nave industrial com cubas, com barricas, não é? Portanto, as coisas evoluíram muito nos últimos anos. E, portanto, nós estamos a preparar, então, a cooperativa para o futuro. Havia um espaço de barricas que estava ao fundo, que não fazia sentido, que devia ser o espaço mais nobre e não estava na zona do atendimento. Então, aproveitando as verbas do âmbito do PRR, fizemos uma candidatura que foi aprovada, recentemente foi aprovada, temos muito pouco tempo para implementar, mas estamos a trabalhar para aproveitar estas verbas, porque é a oportunidade única de darmos a volta a preços simpaticíssimos para a cooperativa. Estamos a falar de verbas que vêm a fundo perdido na ordem dos 80%. E estamos a falar de um projeto de cerca de 1 milhão de euros. Portanto, É muito dinheiro. não podemos perder esta oportunidade. E antes desta vindima, fizemos uma reorganização então de toda o layout interior e a estrutura interior, passámos tudo o que era depósitos de inox, a parte de produção toda para a parte posterior e as barricas todas para a frente. Foi preciso ainda fazer obras de adicionais que não estavam previstas, porque o pavimento não tinha resistência mecânica para levar com as cubas de 20 mil litros, 25 mil litros, 30 mil litros, e portanto foi preciso reforçar o pavimento e fazer novos caleiros para as águas residuais e tudo mais. Mas foi a oportunidade porque vínhamos de 5 anos de más colheitas e portanto nós tínhamos muitos depósitos vazios. Portanto, estava muito fácil movimentação. Por exemplo, nós hoje, à data, já estamos com cerca de 350 toneladas de uvas recebidas na adega, nesta vindima. Ou seja, seria muito mais difícil fazermos isto em novembro ou em dezembro do que fazermos isto como fizemos em maio, abril e maio e junho. Portanto, aproveitamos esta oportunidade de ter os depósitos praticamente vazios para fazer esta mudança. Com isto, e estava previsto no âmbito do PRR, o novo chiller com grande capacidade. Tínhamos um equipamento já obsoleto, em que era preciso estar sempre um mecânico ao lado dele a reajustar e a arranjar. Muitas vezes andávamos aqui aflitos, porque não tinha capacidade para as cubas que estava a alimentar, também é assim. É o custo de crescer devagarinho, não é? Portanto, quando se compra o chiller, o chiller foi comprado no início do século, alimentava, não sei ao certo quantas, mas talvez 3 a 4 depósitos, não é? E depois vão acrescentando depósitos para trabalhar com o chiller, e vão acrescentando mais um tubo, mais um casquilho, mais uma união, mais uma torneira, não é? E depois aquilo Esta não aguenta. não tem caudal suficiente para alimentar toda a linha. Portanto, isso foi tudo agora refeito, redimensionado. Portanto, vamos ter uma sala nesta nave 1, digna do nome de sala de provas e de visitas. E há aqui uma clara separação entre zona laboral e zona visitável e transitável. Muitas vezes estávamos ali com mangueiras, com o chão molhado, com o empilhador a passar, e uma série Não se coaduna com o enoturismo não, e os clientes atual. ali, e os clientes ali à volta da zona de atendimento, correndo o risco de haver acidentes completamente desnecessários. E, portanto, com esta mudança, já estamos a separar claramente a zona visitável da zona laboral, que já funcionou assim nesta vindima, e a partir daqui vamos fazer o trabalho que temos que fazer na zona da sala de visitas. Por falar em visitas e, portanto, em consumidores, quais são os vossos principais mercados? Há pouco disse-me que eram 16 ou 17 países, Sim, sim, mas sim. quais são os principais? Para onde é que vão os vinhos dos Açores? O grosso da coluna é vendido nos Açores. Neste Portanto, momento, mercado nacional, em particular o local. sim, o local. Portanto, isto em percentagens, Mas isso é uma mudança de paradigma, Luís
Permita-me a Não, interrupção. Eu, eh, a última vez que fui aos Açores, e não foi há muito tempo, ainda há meia dúzia de anos, ainda tive uma briga grande com muitos restaurantes, não havia vinhos dos Açores nas cartas. E alguns até me diziam: "Oh menino, isso os vinhos dos Açores não prestam", não é? Quase que a chamar-me nomes porque eu queria vinho dos Açores. Isto tem mudado nos últimos anos? Este eh, consumo local que me está a falar agora, este mercado local, é também da restauração? é muita restauração. Boa. Eh, Há uma maior sensibilidade mas talvez tenha sido mais por força de quem nos visita Uhum. do que propriamente sensibilidade do dono do restaurante. Em alguns casos, em alguns casos. Pessoas como eu que lhes davam na cabeça por não terem vinhos locais. Exato. Eu assisti a uma situação num restaurante de um senhor que queria o freio gigante. Tinha falado do freio gigante, queria o freio gigante. Eu, não temos porque é muito caro. Isto quem estava no atendimento. E o senhor disse, então, mas eu não estou a perguntar quanto é que Quanto é você que quer, custa? quanto é que custa. Eu estou a dizer que era uma garrafa freio gigante. Você põe-me aqui a garrafa, eu pago 30 euros, ou pago aquilo que você disser e estou satisfeito. Eu quero o freio gigante. E o senhor não tinha o freio gigante, nem sequer estava na carta. Que é simplesmente o vinho mais vendido junto com o Terra Gelada na região. E, portanto, talvez por força dos visitantes, o paradigma tem mudado. Mas posso lhe dizer que em 2016 não se vendia praticamente vinho no território continental português. Há uma loja aqui de Senhores de São Miguel, na Rua da Madalena, que tinha lá produtos Uhum. regionais e que estavam lá os vinhos do Pico. Uh, Ponto. Nós criamos uma cadeia de distribuição, temos vários distribuidores em vários distritos do território continental, temos várias parcerias, salientava talvez aqui do Yatman, que é uma parceria que já vem desde 2018, que tem funcionado muito bem, mas estamos no World Corte Inglês, temos a Wine Concept que faz a nossa distribuição na Grande Lisboa, no Porto também temos, em Aveiro, Coimbra, e portanto, neste momento, o território continental, em números ou em percentagens, representa cerca de 10, 12% das nossas vendas, o território continental português. O mercado estrangeiro também não existíamos, não estávamos em lado nenhum. Neste momento tínhamos Nova Iorque a crescer bastante. Aliás, já em março já tínhamos vendido tanto como no ano passado. Mas claro que com as tarifas de Trump as coisas ficam mais difíceis. Também houve aqui uma antecipação da encomenda, não é? Antes que viessem as tarifas, houve provavelmente aqui uma antecipação Um nas reforço de quantidades. estoques. Claro. Uh, mas Inglaterra, Londres, participamos inclusivamente também lá numa feira anual, Alemanha, portanto, nos países estrangeiros serão os principais espaços, os principais mercados, embora neste momento represente entre também 12 a 15% do mercado internacional. Portanto, a grande força de vendas está nos Açores, na Ilha do Pico, claramente, e na Ilha de São Miguel, Uhum. com maior expressão. Muito bem. Estava agora a falar das barreiras, em particular das tarifas que agora se impõem. Mas de uma forma geral, genérica, quais são os principais desafios que vocês têm por estarem a produzir vinhos no meio do Oceano Atlântico? Aqui a questão logística, que é um grande problema. Nós, este Conselho de Administração, para ultrapassar um pouco isto e o tempo entre a encomenda de um cliente e o fornecimento do produto, temos um armazém, um espaço de um armazém arrendado, que é Uhum. entreposto fiscal da cooperativa, e de uma empresa de logística que é responsável pelo estoque, que lá está. Nós vamos repondo à medida que vai saindo. Permite-nos responder às vendas online a partir de Lisboa, em vez de ser a partir dos Açores. E permite-nos responder a solicitações assim, mais de curto prazo a partir de Lisboa. Porque logo, quando fizemos o contrato com o Wine Concept em Lisboa,
E o primeiro fornecimento levou mais de um mês para ser fornecido, porque o barco sai daqui, chega a São Miguel, mas o São Miguel já tinha arrancado para Lisboa, então aquele fica a carga mais uma semana em São Miguel. E depois vem na semana seguinte, mas mete-se um mau tempo. E a viagem é um problema. E não podia levar os contentores todos. E volta a ficar vários contentores atrás, muitos contentores atrás, porque o barco não podia ir com a carga máxima, etc. Então, uma série de fatores levou mais de um mês a mercadoria chegar a Lisboa. E, portanto, daí tomámos a decisão de, embora fosse mais um custo, é um custo, mas é um custo-benefício, que é a rapidez na resposta e obviamente que restaurantes, como sabe, os nossos vinhos não são propriamente baratos, estão posicionados num patamar de qualidade-preço elevado e em alguns restaurantes de referência. Portanto, mas esses restaurantes têm cartas de vinhos elaboradas, não querem ter lá a etiqueta a dizer esgotado, não é? Claro. E, portanto, temos de ter capacidade de resposta rápida também para os seus fornecimentos, para não ficarem com as cartas com vinhos em falta. Portanto, diria que a logística é o A principal logística desafio. é um desafio. A insularidade tem muitos custos e a logística é um. E vê alguma vantagem em estar Olha, vejo afastado? a qualidade dos vinhos. Os vinhos brancos, como sabe, estão na moda, não é? E, portanto, há muita gente, eu conheço algumas explorações que estão no território continental, que estão a arrancar tintas para plantar brancas. Mas eu não consigo, aqui, desde logo, me confesso tendencioso, não é? Mas não conheço um vinho branco com tão bom como o nosso. E quando digo os nossos, não estou a falar só dos da cooperativa. Temos aqui bons enólogos a trabalhar, e felizmente são cada vez mais e de melhor qualidade, e ainda bem, porque quando foi criada a CBR e a região vitivinícola regional, era basicamente a cooperativa vitivinícola da Ilha do Pico. Mas não se constrói uma região vitivinícola com um produtor, por muito grande que ele seja, não é? Eu tinha um amigo meu que usava muito esta imagem da cidade não se constrói com um candeeiro, mesmo que ele dê muita luz. É preciso ter muitos candeeiros, ter muitas ruas e com muitos candeeiros, para que aquilo seja uma cidade. E, portanto, não se constrói uma região vitivinícola só com um grande produtor. Ainda bem que temos cá bons enólogos, no Pico, na Terceira, gente com experiência que vem de outras regiões demarcadas do continente e fazem cá alguns projetos, porque é a forma de elevarmos a região. E, portanto, a vantagem de morar aqui é termos, do ponto de vista vitivinícola, podemos falar de muitos pontos de vista, não é? Mas do ponto de vista vitivinícola, é termos aqui a produção de uvas de elevadíssima qualidade, singulares, diferenciadoras e que produzem vinhos que posso beber estes vinhos em qualquer parte do mundo, mesmo sem rótulo, que eu vou conseguir identificá-los. Qual é a sua casta preferida? O Ourinho dos Açores. É aquela que eu também tenho mais área plantada, mas não é por isso. Produz um vinho, no meu entender, mais equilibrado, é discutível. O Terrantês também faz um vinho muito interessante, embora com características muito próprias, é mais difícil de se gostar, não é? É mais difícil é de o apanhar, porque E do apanhar também. são raros. Este ano, nas 350 toneladas recebidas à data, e devemos passar as 400 toneladas este ano, só para ter uma ideia da Da raridade. flutuação. E da flutuação também nisto. O ano passado, a cooperativa recebeu 115 toneladas. Este ano vamos ultrapassar, muito provavelmente, as 400 toneladas. E, portanto, estamos Foi o ano passado que foi fraco em termos de produção, ou este ano é que está a ser excepcionalmente bom? Este ano está a ser bom, mas o ano passado foi muito fraco, foi muito mau. Porquê? Veio ventos marítimos na altura da arrebentação das vinhas, ventos marítimos com ressalva do mar, como sabe, as nossas vinhas são todas plantadas à beira-mar, e queimou. Caramba. Muitas extensões. E, portanto, houve segunda arrebentação, mas como sabe, a segunda arrebentação não traz uva, não é? Traz vinha,
E tem que se fazer os tratamentos na mesma como se tivesse uva para ter vinha para podar no ano seguinte, não é? Mas não traz uva, ou traz pouca uva. E, portanto, houve um grande prejuízo no ano passado. Mas no outro ano atrás também tinha sido mal, um ano em que a cooperativa recebeu cerca de 230. E, portanto, este ano estará acima da média, mas realmente o ano passado é que foi muito mal. Mas para falar em relação ao terranteiro, então, em 400 toneladas, que neste momento agora vamos entrar já no fase final com as uvas de cheiro, que ainda aqui são permitidas produzir, e temos alguns sócios que produzem uvas de cheiro, que é o vinho americano, para comercialização localmente, não é? Localmente Açores, entende? Portanto, é talvez a única região do país em que é permitido a comercialização de vinho de cheiro, tendo em conta a importância que esse vinho teve tinha na economia regional. Mas pronto, voltando atrás, 400 toneladas recebemos, não chegou a 9 toneladas de terranteiros, portanto, é realmente uma pequena quantidade. E o ano passado foi uma ínfima quantidade. Falar de Portanto, sensivelmente 2%, um pouco mais do que isso. é muito pouco. Que um momento inesquecível que tenha tido na cooperativa. O momento em que vimos, por exemplo, a candidatura no âmbito do PRR aprovada, porque levou algum tempo e aqui beneficiámos da desistência de alguns que estariam a nível de pontuação, não é? Tendo em conta as verbas disponíveis acima ou primeiro que nós, mas por falta de capacidade de execução desistiram e deu-nos a oportunidade. Daí temos muito pouco tempo para implementar, mas acabou por ser um momento muito interessante, porque é a oportunidade que nós temos e por isso nos recandidatamos a um terceiro mandato. Eu queria salientar que o Conselho de Administração é composto por 7 elementos que trabalham gratuitamente em prol da cooperativa. Nenhum de nós é remunerado. O que temos em comum é todos nós somos sócios da ADEGA e somos eleitos entre os pares. Uhum. Trabalhamos de uma forma profissional, pelo menos fazemos por isso, e responsável. Nós, os principais, eu como presidente, os dois vice-presidentes, temos as nossas vidas organizadas que nos permite despender muito tempo da nossa vida profissional e familiar para estar aqui com este projeto, abraçar este projeto e levar o testemunho, vamos um testemunho para entregar em 2018, havemos de entregar alguém que esperemos que alguém com responsabilidade e com capacidade de continuar o trabalho. Falando em testemunho, como é que gostaria que fosse lembrada a história da cooperativa? A cooperativa como um pilar central da última metade do século na vitivinicultura regional. É garantidamente, mas às vezes algumas pessoas querem refazer a história. E portanto, o seu dono, nos últimos anos, temos muitos projetos interessantes, mas a cooperativa vai ser sempre a cooperativa. E mais uma vez este ano estamos na ordem dos 50% dos vinhos dos Açores. Portanto, por muito que queiram reescrever a história, a adega será sempre o pilar central da vitivinicultura regional. Uma mensagem para quem ainda não conhece os vinhos do Pico. Vale a pena o investimento. Há restaurantes que estão a abusar um bocadinho, mas a nível do retalho conseguem-se preços relativamente acessíveis e temos parcerias com algumas distribuidoras, algumas redes de supermercados e portanto provem que vale a pena a experiência, especialmente com
mariscos, com os peixes, mas também temos, há quem prove com carnes e que ache maravilhoso. Portanto, eu acho que vale a pena a experiência gastronómica e, e ponham de lado o, vá lá, o primeiro impacto que a tabela de preços pode causar e façam uma experiência que não se vão arrepender. Muito bem. Para podermos terminar, umas palavras que queira partilhar com quem nos está a ver e ouvir. Visitem os Açores, visitem o Pico, é uma ilha particularmente difícil, diferente de todas as outras, é a ilha mais recente do arquipélago. É uma ilha que, nas cores que foram definidas para as cores das ilhas, a ilha cinzenta, precisamente pela sua montanha e o rochedo e o basalto negro. Nós que herdamos este património que agora foi classificado, mas que já existia. Muitos de nós não temos a noção de quantos nossos antepassados sofreram para fazer aqueles muros. Só quem tenta reconverter agora algumas áreas que estão abandonadas ou que alguns muros que caíram e pequenas zonas de reconversão, o trabalho que aquilo dá. E agora imagino que é fazer aquilo tudo, todo aquele rendilhado, todo de raiz, arrancar a pedra do chão. Portanto, vale a pena conhecer esta história. Temos muros que, segundo contam, dará para dar 2 voltas à linha do Equador, se estivessem todos em linha uns com os outros. E, portanto, estamos a falar de um património e uma história que agora se começa a revelar, mas que tem 500 anos. Há solares abandonados ligados à viticultura, tal como existe noutras regiões do país. Há poços de maré, há os rolas-pipas que contam a história das pipas roladas ao mar. Venham ao Pico conhecer a história da viticultura no Pico, porque vão com certeza ficar apaixonados por isto. Felizmente muitos têm ficado e até têm feito investimentos cá. Há cada vez mais pessoas a investir, por isso também, e aqui do ponto de vista negativo, a especulação cresceu bastante, não só a nível das habitações, mas também a nível dos territórios. Uhum. Mas vale a pena visitar, vão ver que é uma ilha diferente, singular. Fica o desafio e o convite. Luzmério, mais uma vez, obrigado pela presença. É sempre um prazer ouvir falar sobre vinho e, em particular, quando falamos de regiões e de casas com história. A todos os que viram e ouviram, o meu obrigado e até ao próximo episódio. Um abraço a todos, boas provas. Luzmério, até breve.